Quincas Borba, livro de Machado de Assis, pertinho do ano de 1892, que ainda está na escola literária do realismo. Se trata de um romance, tem uma história um pouquinho mais alongada e foi escrito inteiramente em folhetins. Isso daí. Os folhetins começaram a ser lançados em 1886 e acabaram por volta de 1891, sendo publicado em 1892. Então, para quem não sabe os folhetins, ia tendo lá, né, parte por parte, contando a história. Depois juntou tudo aquilo ali e teve algumas pequenas mudanças, não muito grandes, mas também significativas, não é? E assim surgiu essa obra, né, Quincas Borba, essa obra que retrata, o interessante dessa obra é que ela retrata os acontecimentos da época, a atualidade da época de Machado de Assis e vai trazendo muito um caráter filosófico, não é? Vai abordando todas essas questões, vai abordando as questões sociais, que eu vou comentar um pouquinho para não perder a graça, comentando um pouquinho durante a história, vai trazendo as questões sociais, vai trazendo as questões filosóficas, mesmo dentro de uma paródia, não é? Mas vai trazendo todo esse caráter que vai dando um gosto muito bom à obra e vai trazendo todo aquele interesse, né? De descobrir os passos e de reconhecer também esse trabalho humano, de reconhecer essa ideia humana que vai sendo abordada pelos personagens, né? Vão sendo tanto faladas como também vividas. É um pouquinho controverso, mas a história começa com o fim da vida de um e o início de uma vida totalmente nova para outro. Nesse caso, a história começa com o fim da vida de Quincas Borba e com o início de uma vida nova para o matuto de Minas Gerais, de Barbacena, Rubião. Então, Quincas Borba estando muito doente, Rubião se oferece a cuidar de Quincas Borba, nada interesseiro, mesmo sabendo de toda a fortuna que Quincas Borba tinha, e nessa jogada ele queria ficar com uma parte, né? Sabendo que Quincas Borba ia morrer, queria ficar com uma parte da herança, queria pegar aquela rachadinha, não é? E ter aquele dinheiro para si. Ele era um professor, mas queria, né, ter essa mudança de vida, queria ter um salário menor, queria ser uma pessoa rica e assim, dessa forma, ele conseguiu. Sim, ele conseguiu, não é? Depois que Quincas Borba morreu, ele deixou toda essa herança a Rubião, mas com uma condição. Rubião deveria tratar do cachorro de Quincas Borba, que também era chamado de Quincas Borba, da mesma forma que Rubião havia tratado dele. Então, essa era a condição, né? E óbvio, uma condição tão difícil, mas Rubião aceitou. Por que difícil? Porque essa decisão que ele tinha que tomar. Quincas Borba era um filósofo, ele tinha as suas ideias, né? E desse momento começa a crítica, começa essa paródia com os pensamentos filosóficos da época. Quincas Borba, ele era detentor de um pensamento humanitas, um princípio da vida, não é? E ele vai apresentando toda essa dinâmica e o cachorro era o arqui-inimigo de Rubião. Era mais aquele princípio da vida, não é? Como é que Quincas Borba apresenta esse pensamento? Ele apresenta de duas formas, de uma maneira que eu acredito que fique mais fácil de entender. Existem duas tribos que têm um ponto de chegada, que têm uma terra prometida para chegar. Só que elas precisam se alimentar, elas precisam ter força para chegar. Então existe um campo de batatas, imagina aí agora. Existe um campo de batatas para alimentar aquelas tribos, só que só consegue alimentar uma tribo se eles dividirem o campo de batatas, cada um ficar mesmo com as partes iguais, não é? As tribos vão morrer, elas não vão ter força, não vão ter como chegar a esse lugar prometido. Então elas têm que batalhar, elas têm que lutar para poder sobreviver, né? Então é muito essa questão da sobrevivência. Então, mesmo assim, né? Tirando uma brincadeirinha, o cachorro era o arqui-inimigo, porque muitas vezes Quincas Borba, o dono, o homem, dava mais atenção ao cachorro do que a Rubião. Então ficava nessa questão, né? Mas mesmo assim Rubião abraçou essa ideia. Rubião sendo assim muito
doideira, né? Querendo gastar seu dinheiro talvez da melhor forma, ele decidiu ir para o Rio de Janeiro, não é? Um lugar assim mais que ele conseguia ficar com aquela galera mais chique, ele queria se misturar mais com o pessoal assim e queria esbanjar a sua grana, né? E no trem mesmo, quando ele ia sair de Barbacena para ir para o Rio de Janeiro, ele já encontrou um casal. Ixi, aí foi o auge da história, né? Foi onde Rubião achou que ia ajudar aquele casal, achou a sua fonte de renda. Ele sendo muito matuto, né? Como a gente diz, ele não sabia bem como mexer com aquelas coisas. Mexer com dinheiro, mexer com essa vida nova. Então esse casal se dispôs a ajudar mais uma vez no interesse, interesseiro, conheceu uma galera interesseira e dessa forma eles começaram a trabalhar, começaram a pegar um pouquinho de dinheiro daqui, pegar um pouquinho de dinheiro dali, sempre mexendo com a cabeça de Rubião, né? Sempre nessas ideias assim, querendo mordiscar um pouquinho da herança que ele tinha conseguido. Mas Rubião ali todo dentro daquela dinâmica daquele casal ali, né? Casal Palha, composto por Cristiano e Sofia. O Rubião já aponta o olho, querendo talaricar um amigo dele, Cristiano, né? Ele já começa a sentir algumas coisas, já começa a demonstrar um interesse por Sofia. E dessa forma, Sofia, né, com essa ideia, eita, se eu começar a jogar um papinho aqui, ele vai começar a cair na minha laia, é mais dinheiro pra gente. E ela começou, né, a de certa forma se abrir, claro, não com interesse de viver alguma coisa com o Rubião, mas com interesse no dinheiro dele. E dessa forma, ele muito apaixonado, muito iludido, todo naquela nice, ele ficou nessa, né, ele achando que ela estava correspondendo, ele achando que estava dando certo. E chegou até um momento que Rubião se declarou para Sofia, pois é, né? E o que que aconteceu? Sofia, caraca, velho, o negócio chegou nesse nível. Então o que que ela fez? Ela foi contar para Cristiano que tinha acontecido isso, que ele tinha se declarado para ela. E o que que Cristiano fez? Poxa, o cara tá caindo na nossa laia, tá ajudando a gente nisso, eu tô conseguindo pegar um dinheirinho, tá dando certo, o cara é nosso amigo, a gente consegue pegar da grana dele, deixa, aproveita aí, né? Faz, fica iludindo, continua nessa ilusão que tá dando certo e a gente vai ter mais dinheiro, não é? Então ficava muito nessa questão, mesmo sabendo disso, Cristiano, com um olho no dinheiro, deixou o olho deixou de olhar para a esposa, né? E permitir aquilo dali, né? Não a eles viverem aquilo, mas que aquilo ali continuasse, porque ela iludindo ia conseguir tirar mais dinheiro, não é? Então ele colocava a mulher dele como uma isca, jogava assim, pegar um dinheirinho e deixar ali a coisa acontecer. Só que, né? Chegou uma hora que o Matuto Rubião começou a perceber que as coisas não davam certo, que não ia pra frente, né? Que era aquela coisa não recíproca, só ele sentia, e que ele começou a ficar frustrado, né? E todo capenhado, todo capengo, todo triste, ele queria deixar o Rio de Janeiro, né? E pronto, agora é que surta todo mundo. Surta, surta primeiro uns para depois surtar outros. Por quê? Cristiano estava apoiado na grana de Rubião. Então ele, tendo essa noção que Rubião ia embora, ele começou a ficar, caraca, a gente tem que dar um jeito, tem que dar um jeito. Então ele conversava com o Rubião, jogava essa ideia, não, fique aí, e vai dar certo, e às vezes até mesmo mostrava que a isca estava ali para ele, né? A isca que eu digo nessa questão dele jogar a mulher como isca para Rubião, para que ele fique, para que ele consiga aproveitar mais da fortuna. E também havia chegado outro personagem, que seria o Camacha, que havia montado, né, uma indústria, havia montado uma produtora de jornais, a Atalaia Jornais, e dessa forma ainda ia comendo dinheiro do Matuto. Pronto, era povo tudo interesseiro. Interesseiro que pegou dinheiro de Quincas Borba e os novos interesseiros, o casal Palha e Escamacho, que pegava, né, que ia mordiscando ainda mais da fortuna, da herança que ele tinha conseguido pelo interesse. Então o interesseiro perdeu, entrou na laia dos interesseiros. Nesse papo todo, nessa jogada toda, eles conseguiram convencer Rubião a ficar, né, a permanecer no Rio de Janeiro. E dessa forma foi desenrolando mais a história, desenrolando e chegou novos personagens. Então deixa eu pegar a fila aqui para não errar o nome de ninguém. Maria Augusta, que era a tia de Sofia, e Maria Benedita, que era a prima, e Carlos Maria, que também era primo. Só que aí a história começou a ficar doideira, o negócio começou a ficar bolado.
Por quê? É, Sofia, que era a esposa de Cristiano Palha, começou a ter verdadeiros interesses por Carlos Maria. E cara, plot twist total, não é? Ela que estava só nessa tentando enganar Rubião, acabou ficando apaixonada por Carlos Maria, não é? Então, dessa forma, ficava sempre aquela coisa, claro, sem deixar óbvio, sem deixar esta certeza, mas ainda ficava dando esses pitacos, não é? E o casal Palha tentava empurrar Maria Benedita para Rubião, para que eles casassem, né? Para que continuasse aquela fortuna ali gerando no meio da família. Só que aí o negócio acontece da maneira que eles não queriam, né? Não acontece nem como Sofia queria, ela queria, claro, ficar com Carlos e não deu certo, porque Carlos casou com Maria Benedita. E aí, mais uma vez, saiu frustrado o Rubião, né? O cara toda vez sofrendo por amor. Sofreu por Sofia, sofreu mais uma vez por essa nova personagem que chegou e, no final, não deu em nada. Assim, a cabeça dele começou a pirar tanto, o Rubião pirou tanto, que ele acabou realmente pirando de verdade. O pessoal que tinha ficado louco, né? Por toda essa fuga que ele queria dar, queria sair do Rio de Janeiro, aí no final quem acabou louco foi ele. Então ele começou a demonstrar sinais de loucura, sinais reais de loucura, né? Começou a achar que era Napoleão, começou com as histórias muito doideiras assim, né? E no final acabou que ele foi internado por esse pessoal no hospício, né? Numa casa de saúde. Ele foi internado, mas claro, ele fugiu para Barbacena de novo, né? Voltou com arrependido para o começo da história, né? O fim acaba no começo, assim como tinha sido controverso o início, que com o fim da vida de um começou uma vida nova para outro, a história começa a acabar no começo, repetindo, não é? Esse ambiente de Barbacena. Então fica tudo essa questão, né? Ele começa a perder o seu dinheiro, o pessoal começa a fugir, os amigos, claro, né? Pelo interesse, que eles só visavam o dinheiro, só queria ser amigo dele, só era próximo por conta do dinheiro, começaram a fugir, porque quanto mais louco ele ficava, ele ia começando a gastar. Então, ele quando fugiu do hospício já estava, de certa forma, pobre, já estava sem os amigos, só estava com um cachorro, Quincas Borba, não é? E com o passar dos dias, depois de ter até pegado uma chuva, de ter passado um tempo na rua, Rubião morreu. E mesmo vagando, né, depois de alguns dias o cachorro também morreu. E assim morre a história, acabou a história. Então, pelo interesse, ele foi movido pelo interesse. Os outros comeram a fortuna dele e, no fim, acabou que ele perdeu, não é? Tem uma frase muito ilustre que demonstra um pouquinho da história, que ao vencedor as batatas, que seria, no caso, o casal Palha, que conseguiram pegar de toda aquela fortuna. E ao perdedor, eu vou lembrar, e ao derrotado, Rubião, ódio ou compaixão. Dessa forma acaba a história. Uma história que sim traz essa crítica, traz esse pensamento filosófico e vai abordando de uma maneira muito interessante, porque coloca não apresenta apenas os pensamentos, mas vai trazendo aquilo para a história, né? Vai sendo vivido aquilo que é dito. Então, foi isso, um pequenino resumo sobre essa história muito interessante, não é? Então fica o convite para que vocês leiam. É uma leitura boa no quesito de entender, de ir aproveitando os pensamentos, enfim. Então fica aí a dica e é isso. Obrigado pela atenção.